É muito importante, Sakamoto, de a gente trazer isso para os sentimentos que estão se espalhando aqui no país e os pronunciamentos oficiais, né? Porque tem a discussão do bar da esquina, do boteco, né? De a pessoa falar, eu achei ótimo. O taxista que fala isso, eu queria que tivesse no Brasil também, eu ouvi isso. Mas aí a gente tem o posicionamento oficial de autoridades brasileiras, né? Em relação a essa situação que aconteceu com a Venezuela, o entendimento do que é o direito internacional, o entendimento do que é a soberania de um país. Vamos à declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É importante dizer que ele está de férias, né? Ele retorna só no dia 11, se não me engano, de janeiro, mas ele fez questão de colocar nas redes sociais um vídeo e uma declaração comemorando a captura de Nicolás Maduro. Ele afirmou que a manutenção do regime chavista ao longo dos anos só foi possível com um apoio externo e que a ação militar dos Estados Unidos encerra um ciclo ruim da história no país. E aí, de certa maneira, ele também joga para o Brasil, dando a entender aí um pouquinho sobre a disputa eleitoral deste ano no nosso país. Vamos ouvir um trecho. Hoje o mundo amanheceu com uma imagem simbólica, um ditador cruel e corrupto capturado. Mas por muitos anos, milhões de venezuelanos também foram capturados. Perderam seus negócios, foram obrigados a deixar o próprio país e viram a esperança ir embora. Uma ditadura não cai da noite para o dia. Ela corrói lentamente, apodrece por dentro. As instituições vão morrendo aos poucos e o preço é altíssimo. Custou a liberdade de inocentes, os direitos políticos de opositores, a prosperidade da Venezuela e de seu povo. E tudo isso só foi possível ao longo do tempo porque houve conivência, omissão e até apoio explícito de quem insistiu em chamar um ditador de companheiro. Enquanto isso, famílias cruzavam as fronteiras, crianças abandonaram as escolas, perderam a infância, pais venderam tudo para recomeçar do zero. Nós acolhemos vários aqui de braços abertos. Pessoas que antes sonhavam em vencer passaram a lutar apenas para sobreviver. A ação de hoje não devolve o tempo perdido, não apaga as histórias interrompidas, os anos de sofrimentos, mas abre uma janela de esperança. A possibilidade de vencer o terror, reencontrar a liberdade, reconstruir o futuro. Que 2026 começa agora, marca o início de um novo tempo para o povo venezuelano. Com eleições livres, justas, paz, prosperidade. A Venezuela agora está vencendo a esquerda. E no final do ano, o Brasil também vence. Estamos aí em 2026, é isso, né, o Sakamoto? O que significa essa declaração do Tarcísio? Eu acho que por dois pontos. Primeiro, analisando de forma ampla da disputa eleitoral. Ele é um nome que aparece nessa disputa, apesar de já ter sido escolhido Flávio Bolsonaro, mas a gente sabe que nos bastidores da direita, da extrema-direita, ainda há muito debate sobre a possibilidade disso. Derrotar Lula, né? E aí, se mesmo que ele seja candidato ao governo do estado de São Paulo, ele também ao lado da extrema-direita e da direita aqui no Brasil. Mas a gravidade de um governador de estado ao falar sobre isso, né? Como é que você interpreta esse vídeo do Tarcísio? Primeiro, eu acho que até como você já abriu caminho para a discussão, Fabiola, ao elogiar o bombardeio da Venezuela, o Tarcísio deixa claro que ainda é pré-candidato à presidência da República, né? E que quer ser candidato à presidência da República e está lá. Então, é um vídeo que ele é feito para quem? Ele não é feito para o Trump, ele não só, né? Ele também é feito para os Estados Unidos, para lembrar, olha, aqui dentro vocês têm um aliado, aqui dentro vocês têm alguém que eu vou estar com vocês, né? Ou seja, aqui eu topo chamar você de chefe. E, ao mesmo tempo, ele está falando com o público bolsonarista. Ele está falando com o bolsonarismo, né? Assim, olha, está falando com esse grupo. Né, especialmente, porque esse discurso ele tem uma reatividade nesse grupo maior do que no resto da população. Né? Então, ele está, na verdade, fazendo uma ação eleitoral. É um vídeo que é eleitoreiro. O Lula também faz. Lula faz toda hora vídeo eleitoreiro fora de hora, o Tarcísio está fazendo, está todo mundo fazendo. Aliás, se a Justiça Eleitoral passasse a régua de verdade, ia faltar multa para um monte de gente. Agora, não foi só o Tarcísio. Os elogios dos presidenciáveis brasileiros da oposição ao bombardeio da Venezuela, né, indicam que sua política externa, caso sejam eleitos em 2026 derrotando Lula, né, será de alinhamento a Donald Trump. Ou seja, vão abraçar o American First, vão abraçar o Make America Great Again, né? Brasil, maybe later, talvez depois, né? Mas a prioridade vai ser o Trump. Porque é o seguinte, quando você é um governador de estado, você tem que viver sobre o império da lei.
né? São regras, são leis. Você pode não concordar com a lei, mas você tem que cumprir. Nas relações internacionais também tem leis, né? Ah, mas o Maduro desrespeitava de forma podre as leis. Maduro era podre. A questão é que você não resolve uma questão podre fazendo podridão. Não é assim que você faz. Para quem defende que policial haja que nem bandido, isso faz sentido. Mas policiais não podem agir como bandidos para combater o crime organizado. Da mesma forma, nas relações internacionais, existem regras. O Walter colocou aqui, tem a Carta das Nações Unidas, tem regras internas dos Estados Unidos que foram atropeladas. E mesmo assim, você tem governadores que foram logo depois, Fabiola, do ataque, vieram às redes para elogiar. Todos esses governadores fizeram a mesma coisa que o Tarcísio. O Tarcísio gravou um vídeo, mas não foi o único, né? Ratinho Júnior, entre outros, colocaram-se também e agiram de forma eleitoral. Da mesma forma, o Flávio Bolsonaro, da mesma forma, Michele Bolsonaro, que também são presidenciáveis, todos eles agiram dessa forma. Vamos lá de novo, só para concluir. Porque é importante fazer esse disclaimer a cada 5 minutos, porque a gente está vivendo um grupo que as pessoas não leem. As pessoas ficam em torcida organizada, assim, loucamente, e não leem. Vamos lá, para desenhar, tá? Maduro, ditador, fraudou eleições, tratava de adversários com punho de ferro, atropelava direitos humanos, merecia ser retirado do poder? Sim, pelos próprios venezuelanos, né? Trump age de forma autoritária, atropela Congresso, atropela a ONU, bombardeou barcos sem prova de que tinha problema, matou gente, sequestrou Maduro, né? E sobre a justificativa de que estava caçando drogas, mas na verdade estava de olho em petróleo. Então é o seguinte, você tem esse processo. O Brasil, no meio disso, o que se espera de um candidato à presidência da República? Que ele defenda os interesses dos brasileiros. O que é o interesse dos brasileiros neste momento? O interesse dos brasileiros é a nossa integridade territorial, o nosso comércio internacional, as nossas relações, a população brasileira que está na Venezuela, as nossas fronteiras e a paz no subcontinente. O que, na verdade, apoiar o bombardeio da Venezuela contribui para que os interesses brasileiros sejam respeitados? Repito, durante o governo Bolsonaro, Bolsonaro entregou parte da economia, no caso de etanol, de aço, para o Trump, para ajudá-lo na reeleição. Isso não se faz dentro de uma diplomacia independente, que é aquilo que o Brasil tem. E vamos lá. O Brasil tem uma diplomacia independente agora, tinha uma diplomacia independente na época dos tucanos, tinha uma diplomacia independente na época da ditadura militar. Olha que doideira, a ditadura militar brasileira tinha uma diplomacia muito mais independente do que no governo passado. É uma política de não alinhamento. E é isso que a gente precisa manter. Candidatos à presidência em 2026. Cuidado, sem política de alinhamento automático com outros países. Resposta do governo brasileiro, né? Na verdade, não é do governo brasileiro. A Gleisi Hoffmann, acho que nesse post que ela colocou nas redes sociais, é muito a briga política do que a gente vai ver agora em 2026. Esse caso da Venezuela, do Trump, ele faz com que o país, né, o nosso país, de certa maneira, também se divida em partes, né? Não sei, não temos ainda uma pesquisa questionando os brasileiros, uma pesquisa de opinião, perguntando se os brasileiros apoiam ou não a ação de Trump na Venezuela. A gente tem as manifestações públicas que acontecem nas redes sociais e dos políticos brasileiros. Como acabamos de falar do Tarcísio, tem a Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann é ministra do governo Lula e ela coloca, olha, Tarcísio de Freitas, que vestiu o boné de Trump, comemorou o tarifaço que ele impôs contra o Brasil, apoiou a traição de Eduardo Bolsonaro à pátria, defendeu a anistia aos golpistas condenados. Agora tem o desplante de responsabilizar Lula pela invasão dos Estados Unidos à Venezuela. É muito cinismo para um bolsonarista só. Vai Gleisi Hoffmann para o ataque de Tarcísio. Vamos lá, professor Mairovitch, a gente tem aí as opiniões, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Mas no direito internacional as coisas são muito claras. Não se trata aqui, né, ou de direita ou de esquerda, ou eu gosto ou não gosto. Trata-se do direito internacional e da soberania de um país, né, professor? Exatamente isso, Fabiola, você coloca bem.
Eu não vou repetir aquilo que o Sakamoto disse, porque eu não sou um analista político, mas vou usar várias colocações que ele fez para tirar, atenção, tirar uma radiografia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, depois desta fala. Qual é essa radiografia? O que mostra esta radiografia? Em primeiro lugar, o desrespeito ao direito internacional, que mira na pacificação. Vejam que a Sociedade das Nações e depois dela a Organização das Nações Unidas, elas foram construídas para colaborar, para incrementar e para lutar pela paz. Ora, para lutar pela paz, há necessidade de se seguir princípios chamados direito internacional, princípios do direito internacional, que dão um sistema internacional e dão segurança jurídica internacional. A partir do rompimento de um princípio de direito internacional público, chamado de direito das gentes, direito dos povos, ius gentium, como eram chamados no tempo do direito romano, o direito dos povos, a partir autodeterminação, a possibilidade do povo ter o governo no seu território, no seu estado, nação, e deliberar ele, povo, sobre o futuro, sobre a economia, sobre a política. Isso é a autodeterminação dos povos. Então, a partir do momento que se rompe isso, é um atentado ao direito da paz, que é o direito internacional. Radiografia do Tarcísio, radiografia depois dessa fala, desculpe, estúpida, desrespeitosa ao direito internacional. É de que ele jamais, com essa fala, poderá ser um homem de Estado, um homem de nação. Ele é um populista e não vai passar desses limites, porque ele não respeita a soberania. Como bem disse o Sakamoto, as coisas se invertem. Ora, é um no poder, ora é outro. Então, a própria autodeterminação, o princípio, faz com que ocorram eleições, o próprio povo busque apoios com sanções econômicas para aqueles ditadores, aqueles tiranos. Existem todo mecanismos, não são perfeitos, evidentemente, porque o direito da força é sempre muito forte, mas Tarcísio de Freitas mostrou que jamais será um homem de Estado, será um homem pequeno, que não vê a paz, que não vai poder governar uma nação, porque ele admite e admitiu violações à soberania e à autodeterminação dos povos. Professor, esse ponto, né, que o senhor estava falando em relação à quantidade de crimes cometidos pelo próprio Maduro no país dele, né? O Sakamoto estava falando assim, em relação às eleições, né, a diferença em relação à Colômbia. Teve eleições na Venezuela que muitos disseram que foi fraudada, né? Ele se manteve no poder, muitos chamam ele como um tirano, um ditador. Nesse caso, o senhor falava aí sobre as outras possibilidades. Algumas pessoas falam assim, olha, não dá para aceitar Maduro, mas também não dá para aceitar a invasão de um país. Qual seria o melhor caminho? Até vendo aqui a declaração da Gleisi Hoffmann, depois abaixo tem uma série de comentários. Tem até um comentário da Janaína Pascoal, que é vereadora em São Paulo, jurista, inclusive, professora, ex-professora da USP e tudo mais. E ela fala assim, sim, Lula deveria ter pressionado Maduro a fazer alguma coisa, como outros países também deveriam ter pressionado Maduro. Deveriam ter pressionado para que as eleições na Venezuela tivessem sido respeitadas, né? Como é que fica? Qual seria um outro caminho, se não a invasão, que é
absolutamente ilegal, como o senhor já desenhou aqui várias vezes, professor? Olha, Fabiola, a necessidade, vejo que as coisas não são novas. Basta a gente olhar a história e olhar a nossa história do Brasil. Veja, nós vivemos, vamos pegar um período de 64, onde ocorreu uma ditadura militar. E aí, essa ditadura militar foi buscar apoio internacional, inclusive apoio nos Estados Unidos, e teve. Como é que se combate isso? Nós vivemos nela, nós lutamos contra ela, nós nos aperfeiçoamos, nós fizemos com que ela rachasse, com que ela apodrecesse, lutamos e ela virou o quê? Pó. Tivemos aí a redemocratização. São períodos históricos. Isso aqui não se resolve de uma hora para outra, como se resolve no bar. Olha, então vamos pegar o Donald Trump e pedir para ele invadir o Brasil. O que é conversa de bar, de botequim. Nós temos que ter linhas e conhecer a história. O que o Hitler começou a fazer quando ele falou o Tratado de Versalhes, foi absolutamente contra a perdedora Alemanha e retirou delas o que os Sudetos da Tchecoslováquia, eu quero de volta. Então começa a querer reconquistar. O que fez o mundo de errado e o que a história mostra? Deu para ele os territórios da então Tchecoslováquia. E ele prosseguiu, assim como foi a Alemanha, foi na Áustria, foi na Polônia, foi na Tchecoslováquia. Então, foi num crescer para a conquista do mundo. Mas o próprio mundo tem que pegar essa história e ter aí os seus elementos, tem que se lutar, não é se resolver de uma hora para outra. A tirania do Maduro fraudou eleições, quais as reações? Ele teve um apoio, a China compra petróleo dele, a Rússia também ajudou, principalmente no momento em que faltaram alimentos na Venezuela. Veja, mas isso é um mundo, nós não temos um mundo perfeito, um mundo de perfeição, olha, tira daqui, saca dali, nós temos, e hoje todo mundo pergunta, o que faz a ONU? A ONU não faz nada, fecha a ONU. O que é absurdo maior do que isso? Que estupidez maior do que isso? Não existe. Então, o que nós temos que ter? Temos que ter uma ONU com o seu Conselho de Segurança e tentando melhorar esse conselho, esse poder de voto, aumentar o número de cadeiras, rever esse voto. Então, o mundo vai amadurecendo e evoluindo. E nós temos o quê? Doenças, aspas numa imagem, doenças, e nós vamos combater essas doenças.